No terceiro parágrafo, o trecho, mas ainda assim, temos dificuldade em abrir mão das nossas crenças e do nosso senso comum. Contribui para a construção do sentido do texto na medida em que apresenta significado contextual de oposição ao que o autor afirma no segmento. A ciência é importante e necessária. Então, essa afirmação aqui ela é muito importante. A gente pode aqui resumir da seguinte forma. Olha só, esses dois segmentos colocados aqui, mas ainda assim temos dificuldade em abrir mão de nossas crenças do nosso senso comum, ele é oposição ao que foi afirmado em a ciência é importante e necessária. Então é isso que a banca quer. É isso que a questão pediu. Olha, eu tenho esses dois trechos aqui. Eu tenho oposição, é isso que ela quer. Tudo bem? E aí, ela fez isso por quê? Cuidado com pegadinha no ar. Porque nós temos a conjunção mas aqui, que é uma conjunção coordenativa adversativa. Tá legal? Normalmente transmitindo oposição. Mas não só, né? A gente tem a conjunção adversativa que transmite oposição, mas também pode transmitir um simples contraste, né? Nem sempre aquilo que a gente marca como um contraste significa que há uma oposição entre eles. Correto? Uma quebra de expectativa, né? A gente nota também essa questão de quebra de expectativa, adversidade e assim por diante. Então sempre tome cuidado, quando a banca fala que é uma relação de oposição, então é quando há esse confronto. Então isso, ele é o oposto, ele é o contrário disso, ok? Então ele é o contrário, é o oposto disso. Eles não convergem, eles não vivem em mesmo ambiente, digamos assim, tá legal? Há esse confronto. E é isso que a gente tem que notar aqui. E veja, é uma questão muito contextual. É lógico que há relação de oposição em algumas ideias com a conjunção mas. Tá legal? Um exemplo de oposição, quer ver? Estudou, mas não passou. Por que oposição? Porque o que se esperava era um resultado e deu o contrário daquilo que se esperava. Isso é oposição, correto? O que eu quero que você observe aqui é o mas, nesse sentido aqui, olha só. É claro que a maioria das pessoas reconhece também que a ciência é importante e necessária. Todo mundo reconhece, ó, a maioria das pessoas, melhor dizendo, a maioria das pessoas reconhece também que a ciência é importante e necessária, mas ainda assim temos dificuldade em abrir mão de nossas crenças e de nosso senso comum. O que seria oposição é se o texto falasse assim, olha, a ciência é importante e necessária. Então há um grupo que concorda que a ciência é importante e há um outro grupo que é contrário a isso. Aí eu entenderia uma ideia de oposição. Então há um grupo que concorda com isso, há um grupo que não concorda. Só que aqui, a maioria das pessoas reconhece também que a ciência ela é importante e necessária. Essas mesmas pessoas, por que colocou ainda assim? Essas mesmas pessoas, mesmo entendendo, né, que a ciência ela é importante e necessária, mesmo concordando com isso, ela tem dificuldade em abrir mão das crenças e do senso comum. Então, mesmo sabendo que a ciência é importante e necessária, então ela não deixa de considerar a ciência como importante e necessária. Está vendo? Por isso que não há uma relação de oposição. Não há essa relação de oposição, mas um simples contraste. É esta a ideia. Beleza? Por isso o erro na questão. Então, muito cuidado. Ah, Teô, poxa, eu bati o olho no mas e já marquei aqui como oposição. Cuidado. Porque a oposição demonstra a relação de antítese, de choque de ideias. Né? Nós não temos um elemento, ele pode se unir a esse outro elemento. Não, há esse choque de informação. Tá legal? Por exemplo, um grupo entenderia que a ciência é importante e necessária, e o outro não compreende assim. Aí sim eu tenho oposição. Então, só cuidado com isso. Tá legal?